falando em experiência de conversão, mas mudando para experiência com Deus que o senhor teve ao longo de toda essa trajetória. Qual a que mais marcou a vida do senhor? Olha, eu tive algumas experiências assim no decorrer da minha vida cristã, mas eu lembro que eu tive uma experiência em 2009 e algumas pessoas sabem. Eu trabalhava em São Paulo, morei 12 anos lá. Eu trabalhava numa empresa, uma das maiores no varejo do Brasil, que é o Pão de Açúcar. E eu estava fazendo carreira na empresa na época. E eu lembro que em 2009 eu já estava casado, eu já tinha a nossa filha, só tenho uma filha, a Manuela. E quando eu vim passear aqui na Bahia, viver os meus pais, Deus ele usou uma irmã, falou: olha, você vai, mas você volta. E aí, quando eu lembro que eu voltei para São Paulo, eu falei: volto nada. Eu vou voltar para Uruçuca para fazer o quê? Eu tenho um bom emprego, estou seguindo carreira. Eu já era gerente de loja, a empresa já ia pagar uma faculdade para mim poder seguir carreira. Eu era prata da casa, num projeto chamado Prata da Casa. E eu lembro que quando eu estava retornando de férias, eu lembro que eu cheguei na porta da empresa naquele dia. Estava um dia muito frio. E eu parei na porta da loja, ia retornar às minhas funções. E eu lembro que naquele momento eu ouvi a voz de Deus falar comigo, mas muito forte. A voz de Deus falou no meu coração que eu pedisse demissão. Pense aí, eu estava com 10 anos de empresa, gerenciando loja já, com perspectiva de fazer uma faculdade na área de administração e seguir até uma carreira de diretoria operacional. E já tinha o meu nome, um nome respeitado no Pão de Açúcar, e de repente tomar uma decisão dessa. Aí meu Deus do céu, que coisa difícil. Eu obedeci à voz de Deus. Foi difícil, mas eu obedeci sem saber. E aí eu me espelho muito na história de Abraão. E aí quando eu entrei na loja, quem estava lá? O diretor estava me aguardando. E Deus criou uma situação para que eu pedisse demissão. Eu nunca esqueço disso. Quando eu saí de férias, eu entreguei o trabalho, a loja, tudo perfeito. A loja estava vendendo quase 1 milhão, os funcionários tudo motivados, estava tudo perfeito. Quando eu voltei, a loja estava em total destruição. Colocaram a gerente trainee no meu lugar e ela passava o dia lá, ela era trainee, não estava preocupada, queria só cumprir a carga horária dela e concluir a faculdade dela. E ela deixou que o nível daquela loja, um nível elevado, caísse. Não só as vendas, mas também desmotivasse os funcionários. Quando meu chefe chegou: olha, ainda bem que você chegou. Aí ele começou a passar todos os problemas para mim. Eu ouvi tudo. Depois que eu ouvi, eu falei: eu posso fazer um pedido para o senhor? Ele era um português, ele não era brasileiro. Aí ele: pode. Eu falei: o senhor, eu estou pedindo demissão a partir de hoje. Ele era branco, ele ficou mais, nem vermelho ele ficou mais branco ainda, mexeu no bigode, foi lá na frente, voltou e falou: você tem certeza disso? Eu falei: tenho certeza, tenho convicção e tenho certeza do que eu estou fazendo. Então, a partir daquele momento ali, que eu pedi demissão na empresa, sem saber o que ia acontecer, significava uma coisa para mim, que eu estava entregando a minha vida por inteiro, para que Deus pudesse conduzir a partir do momento aqueles meus passos. Não era a minha vontade, não era o meu desejo, não era o meu projeto, mas era a voz de Deus falando comigo e eu falando para Ele: eu estou pronto para seguir o propósito e a vontade do Senhor. Então, foi algo assim que marcou por inteiro a minha vida e sempre estou recordando disso. E eu lembro que nessa dependência de Deus, e voltei para cá, isso não foi imediato não, que a gente pensa que as coisas acontecem imediatamente. Com certeza. O meu sogro ainda estava vivo, quando foi no ano de 2011. No começo, a princípio, eu fiquei ansioso para sair logo, queria sair logo da empresa, e eu tive que ter paciência. Eu falei: quando eu descansei em Deus, a ansiedade passou e eu descansei em Deus, no ano de 2011, Deus levou o meu sogro. No comecinho do ano de 2011. Quando foi no dia 1º de abril, eu estava numa loja lá de Itaquera,
a 608, ali na Coab 2, do lado da delegacia que tem ali. Eu gerenciei aquela loja ali durante 2 anos. Eu já estava fazendo meu trabalho lá. Chegou um outro diretor e falou: olha, eu estou aqui com sua demissão pronta. Eu falei: mas hoje é 1º de abril. Será que isso não é uma pegadinha? Não, você tem certeza disso? Eu falei: tenho. Então, quando eu descansei em Deus, que a ansiedade passou, aí naquele momento ali foi que Deus falou: agora é o tempo, agora é o momento. Meu sogro já tinha partido para a eternidade. Eu só sei que Deus preparou tudo. Deus, no meu retorno para cá, eu tenho assim um entendimento que foi tudo preparado por Deus. E eu sei que aqui já foi um outro processo e Deus nos surpreendeu de forma extraordinária. Uma coisa eu falo para você: mesmo que Deus ele faz uma promessa para a gente, mesmo que Deus você ouve a voz dele, é impactado pela voz deles e segue a direção deles, uma coisa a gente tem que colocar aqui em ênfase: não é nada fácil. Com certeza. Às vezes você não vai enxergar o que Deus a surpresa de Deus lá na frente. Mas uma coisa nós temos que ter em mente: confiar em Deus. O processo ele foi doloroso, foi difícil. E eu vim com a mente e falei: rapaz, o que é que eu fiz? O que é que eu estou fazendo aqui? Não entendi a voz de Deus. E eu entendi um tempo depois que Deus queria que eu retornasse a pregar a palavra dele, a fazer a vontade dele, a voltar a ensinar, a voltar a pregar. E eu lembro que ainda abri uma loja, a loja quebrou, faliu. Fiquei com muito dinheiro na rua para receber. Eu lembro dessa loja. Quebrou, faliu todo o processo. Teve um dia, ninguém sabia, nem minha família sabia disso. A gente ficava, eu e minha esposa, ali em oração. Eu lembro que teve uma semana muito difícil, um mês muito difícil. Aquele mês que o dinheiro não entra, né? A provisão não entra. E eu fui para a ceia, a gente foi para a ceia e não tínhamos nada em casa aquele dia. Aquele dia mesmo, o celeiro esvaziou, literalmente. O celeiro ficou vazio. Eu falei: e agora? Eu falei: eu só vou receber dinheiro, nem sei qual é a data específica. E eu lembro que quando eu fui para a ceia ali, eu falei com Deus, naquela ceia do Senhor. E quando eu cheguei em casa, chegamos em casa, Deus mandou a providência. Aleluia. Deus mandou a providência e nós choramos ali e falamos: não é fácil você depender de Deus. Falar é fácil, mas você olhar para o celeiro, não ver e ver a provisão de Deus, aí você acredita que realmente Deus está cuidando de você em cada detalhe. Então vale a pena a gente ser fiel a Deus. Vale a pena ouvir a voz dele em todo o tempo. Glória a Deus.